Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador do canal, que tem por objetivo falar sobre espiritualidade, sobre energia, vibração, autoconhecimento, enfim, é um caminho aí para a gente buscar a nossa evolução, né? Então, vocês que acompanham o canal aqui já conhecem. Quem está chegando agora, eu dou alguns recados iniciais antes de começar a nossa leitura. Nós temos o canal aqui na Twitch, onde a gente faz a leitura ao vivo, e depois o canal no YouTube, onde a gente sobe esse vídeo legendado, com, com a leitura comentada da Bíblia Peshitta, que fazemos todas as segundas e quartas, e do Livro dos Espíritos, que fazemos às sextas-feiras. Então essa é a proposta do canal. A gente começou há uns 8 meses e a gente vem lendo, fazendo leitura desses dois livros. A gente tem no YouTube também alguns vídeos de práticas, de orações. Então o conteúdo vai sendo construído ao longo do tempo, com a demanda que as pessoas que nos seguem nos solicitam, com aquilo que a gente é inspirado a realizar, mas estamos no momento de uma fase inicial, que é uma fase de preparação. Em breve devemos trazer novidades, claro que sempre com o intuito dessa busca interna aí do autoconhecimento, tá bom? Então é isso, vamos fazer a leitura de hoje. Antes de fazer a leitura de hoje, quero falar sobre a Clima Digital, que é nosso parceiro nesse projeto. Então, eles que são responsáveis pela parte técnica, a parte de estruturação, de site, landing page, etc. Então, se você está buscando aí um parceiro para um projeto digital, procure por eles no Instagram, @climadigital, ou no próprio site, que é o climadigital.com.br. Ok? Então, isto posto, vamos lá fazer a nossa leitura de hoje. Hoje a gente vai começar dentro da Bíblia. Vou mostrar para vocês. Essa é a Bíblia Peshitta, que foi traduzida diretamente do aramaico, né? E hoje nós vamos começar a ler o livro de Isaías. O livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é bem grande. Ele tem aqui mais de 60 capítulos, são 66 capítulos, propriamente dito. Ele é bem grande, a gente vai levar um tempinho aqui para concluí-lo, né? Mas a gente vai lendo aí em torno de 3, 4, 5 páginas por dia, depende aí do ritmo, né? Em torno de entre 30 e 50 minutos de leitura. E vocês vão acompanhando e deixando seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, enfim. Comentem, não deixem de seguir, né? Aquelas famosas frases de todo mundo que trabalha com o YouTube. Deixe seu joinha, compartilhe, siga o canal que é de graça, né? Faça o seu comentário, sempre ajuda a gente tanto no engajamento como na construção do canal, as informações que a gente vai trazendo para o canal, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a leitura de hoje, livro de Isaías, profeta Isaías. Como todos os livros da Bíblia Peshitta, a gente começa com um pequeno resumo aqui a respeito do que vai ser falado aqui nesse livro, né? Então, não vai ser diferente aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, livro do profeta Isaías, em aramaico, Ketava Deshaya Nebia. Vamos lá, começar a nossa leitura de hoje, então. Livro do profeta Isaías. Como vocês sabem, ele começa sempre com um pequeno resumo do que vai ser lido nesse livro, né? Então, em aramaico, é Ketava Deshaya Nebia. Se traduz como livro do profeta Isaías. Em hebraico, Yeshaya. Tanto em hebraico como em aramaico, o nome Isaías significa Yah salvou. Yah é a abreviação de Mariá, cujo significado é o que existe por amor
é o que existe por ele mesmo ou autoexistente. É comum que se use essa abreviação em muitos nomes de pessoas nas Escrituras. A autoria deste livro se atribui ao profeta Isaías e sua data de redação se situa no século 8 a.C. Eshaia, ou Isaías, exerceu seu ministério durante os reinados de Uzia, Iotam, Ahaz e Isaquia, assim que lhe coube por diversas épocas e circunstâncias, as quais se refletem no estilo de profecia e de redação do livro. Inicia seu ministério profetizando contra Judá e continua contra diversas nações e cidades como a Síria, Babilônia, Jerusalém, Egito, Tiro, Síria, etc. Depois profetiza diversas ações de juízo e restauração sobre seu povo e outras nações. Se destaca a precisão do cumprimento das profecias de Eshaia em Ciro, Isaquia e, sobretudo, em Yeshua, Mishika, o Messias Salvador. Profetiza em diversas ocasiões acerca da vinda do Messias, o servo de Maria, seu nascimento, seu sacrifício expiatório e sua reivindicação. Ele nos revela o Dinra de Maria, o sinal da Virgem e a Amanuel. Descreve a vinda do reino ungido, o admirável conselheiro, o poderoso Alahá, eterno e príncipe da paz, a pedra angular e preciosa, o rei da justiça, o salvador ungido. Revela as boas novas de redenção e o mensageiro que as anuncia, e a graça para todas as nações. Mostra a majestade, a glória, a soberania, a ira, a sabedoria, o juízo, a misericórdia e o esplendor de Maria em toda a sua plenitude. É um dos livros mais citados do Novo Testamento por Jesus, os evangelistas, os apóstolos e os discípulos. O profeta que foi realmente relevante e importante dentro do contexto bíblico. Vamos começar. Primeiro capítulo, a rebeldia do povo de Alahá. Visão que teve Ishaia bar Amoz acerca de Judá e de Jerusalém no tempo de Uzia, Iotam, Ahaz e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e escuta, ó terra, porque Maria falou. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu amo. Mas Israel não conhece, meu povo não compreende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos. Abandonastes Maria, provocastes a ira ao santo de Israel, e voltastes atrás. Por que seríeis golpeados novamente e ainda mais castigados? Toda a cabeça está enferma e todo o coração deprimido. Desde a planta do pé até a cabeça não há nela parte sã, senão feridas, ferimentos e inchações, com tumores. Não foram curados, nem vendados, nem amolecidos com azeite. A vossa terra está desolada, e vossas cidades incendiadas. Vosso solo é devorado por estrangeiros diante de vós. É um lugar desolado, como arruinado por estrangeiros. E a filha de Serrion é deixada como uma cabana numa vinha, como uma choupana num pepinal e como uma cidade sitiada. Se Maria dos exércitos não nos tivesse deixado sobreviventes, nós seríamos como Sodoma e nos pareceríamos com Gomorra. Escutai a palavra de Maria, governantes de Sodoma. Prestai atenção à lei do nosso Alahá, povo de Gomorra. O que significam para mim os vossos muitos sacrifícios? Declara Maria. Estou farto de ofertas queimadas, de carneiros e da gordura de animais cevados. Não desejo sangue de touros, cordeiros e cabritos. Quando entrardes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos para pisar meus átrios? Não continuareis a trazer para mim ofertas inúteis, vosso aroma me é abominação.
Nas luas novas e nos dias de repouso convocais a assembleia. Eu não como da fraude nem do assédio. Minha alma tem detestado vossas luas novas e vossas festas solenes chegaram a ser uma carga para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando estendeis vossas mãos, eu esconderei meus olhos de vós, e ainda que multipliqueis as orações, não escutarei. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade das vossas ações de diante dos meus olhos. Apartai-vos da maldade, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, fazei o bem ao oprimido, defendei o órfão e defendei a viúva. Vinde, pois, declara Maria, e discutamos juntos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, como a neve serão embranquecidos. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, virão a ser como a branca lã. E obedecerdes e me prestardes atenção. Comereis o melhor da terra, mas se não obedecerdes e rejeitardes, sereis consumidos pela espada, a boca de Maria falou. Como se converteu em prostituta a cidade fiel, a que estava cheia de justiça, e o direito morava nela, mas agora homicidas. Menosprezada é tua prata, teus taberneiros adulteram o vinho. Teus governantes são cruéis e cúmplices de ladrões. Todos desfrutam do suborno e se apressam a oferecer compensações. Não defendem o órfão, nem chega a eles a causa da viúva. Por isso, assim diz o Senhor dos Senhores dos Exércitos, o poderoso de Israel. Eu retribuirei aos que me aborrecem, e me vingarei dos meus adversários. E voltarei minha mão contra ti, e te purificarei de tua crueldade, para que sejas limpa, e porei fora todas as tuas iniquidades. Estabelecerei os teus juízes como no princípio, e os teus conselheiros como antigamente. Depois será chamada cidade de justiça, cidade da fidelidade. Serrion será remida com o direito e seu cativeiro com justiça. Mas a destruição dos iníquos e os pecadores será juntamente, e os que abandonaram Maria serão consumidos. Que eles se envergonharão por causa de seus ídolos que cobiçaram, e coração devido aos lugares ocultos que preferiram. Pois chegarão a ser como um carvalho, do qual caíram suas folhas, e como um jardim sem água. O vigor deles se converterá em estopa, e suas obras em faíscas. Ambos arderão ao mesmo tempo, e não haverá quem os apague. Capítulo 2. Visão sobre Judá e Jerusalém. O que viu Ishai a Baramotes a respeito de Judá e de Jerusalém. Sucederá nos últimos dias que o monte da casa de Maria será estabelecido como cabeça dos montes. Sobre as colinas se elevará, e esperarão nele todos os povos. Muitos povos virão e dirão: Vinde, subamos ao monte de Maria, a casa do Alahá de Jacó, para que ele nos ensine de seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Serrion sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Maria. Ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos distantes. De suas espadas forjarão pontas de arado e transformarão suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem se adestrarão mais para a guerra. Ó casa de Jacó, vinde e caminhemos à luz de Maria. Porque esqueceste de teu povo da casa de Jacó, porquanto se saciaram como antes e praticam a adivinhação como os filisteus, criaram muitos filhos estrangeiros. Sua terra está cheia de prata e de ouro, e seus tesouros não têm limite. Sua terra está cheia de cavalos e seus carros de guerra não têm fim. Sua terra está cheia de ídolos, adoram a obra de suas nações, adoram a obra de suas mãos, o que seus dedos fizeram. E o homem tem sido humilhado, poderoso abatido, mas não os perdoa. Entrai na penha e ocultai-vos no pó perante o terror da presença de Maria e da glória de seu poder.
Serão humilhados os olhos altivos do homem, e a soberba do poderoso será abatida. Somente Maria prevalecerá naquele dia, porque o dia de Maria virá contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, que será humilhado. Irá contra todos os cedros do Líbano, altos e erguidos, contra todos os carvalhos de Beisã, contra todas as altas montanhas e contra todas as colinas elevadas. Virá contra todas as torres altas, contra todos os muros fortificados. Virá contra todos os navios de Tarhish e contra toda a torre de vigia luxuosa. A altivez do homem será abatida, e a soberba do poderoso será prostrada. Somente Maria prevalecerá naquele dia, e os ídolos desaparecerão completamente. E entrarão nas fendas das penhas e nas cavernas da terra, perante o terror da presença de Maria e da glória de seu poder, quando se levantar para pisar a terra. Naquele dia, os homens lançarão a vaidade e aos morcegos os ídolos de ouro e de prata que fizeram para si, para adorá-los. E entrarão nas fendas da penha e nos despenhadeiros, perante o terror da presença de Maria e da glória de seu poder, quando se levantar para pisar a terra. Deixem de confiar no homem, cujo hálito está em sua narina, porque a que ele deve ser comparado. Capítulo 3. Juízo divino contra Jerusalém e contra Judá. Pois eis que o Senhor dos senhores tirará de Jerusalém e de Judá a provisão e o sustento. Todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Ao poderoso e ao guerreiro, ao juiz e ao profeta, ao poeta e ao ancião. Ao capitão de 50, ao homem respeitável, ao conselheiro, ao carpinteiro hábil e ao que examina o conselho. E darei a eles meninos por príncipes, e os escarnecedores os governarão. Atacarão uns aos outros no meio do povo, cada um a seu próximo. Os jovens contenderão com os anciãos e os desprezíveis com os respeitáveis, porque cada homem tomará a seu irmão da casa de seu pai e lhe dirá: Tu tens roupa, sê nosso chefe, e esse opróbrio esteja sob a tua mão. Mas ele responderá naquele dia e dirá: Não chegue eu a ser chefe, porque em minha casa não há alimento nem roupa. Não me poreis por chefe do povo. Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, pois sua língua e a obra de suas mãos provocaram a ira de Maria em sua nuvem gloriosa. Sua hipocrisia testifica contra eles. Como Sodoma, deram a conhecer seus pecados e não os dissimulam. Ai de suas almas, porque eles têm retribuído o mal. Dizei ao justo que bem irá a ele, por isso comerão o fruto das suas obras. Ai do ímpio e o perverso, pois lhe tem sido retribuído segundo a obra de suas mãos. Os governantes de meu povo o desarraigam, e mulheres exercem domínio sobre ele. Ó povo meu, os que te guiam te fizeram errar, e confundiram o rumo das tuas veredas. Maria se levanta para entrar em litígio, está de pé para julgar o seu povo. Maria entrará em juízo contra os anciãos do seu povo e contra seus príncipes. Vós incendiastes a vinha, e o despojo dos pobres está nas vossas casas. Porque prejudicaste a meu povo e envergonhaste o rosto dos pobres, declara Maria dos exércitos. Ademais, as filhas de Tserion se tornaram altivas e andam com o pescoço erguido. Enquanto caminham, lançam olhares sedutores e fazem tilintar com seus pés, provocando a ira de Maria. Maria humilhará a cabeça das filhas de Tserion. Maria espalhará seus vestidos. Naquele dia, Maria tirará a elegância de suas roupas, de seus adornos, de seus colares, aos laços do seu cabelo, suas tranças e os adornos de suas têmporas, a maquiagem de seus rostos, seus pendentes, suas correntes, as correntes de seus tornozelos, seus braceletes e suas pulseiras, suas túnicas de linho, suas túnicas longas, seus vestidos de linho fino branco, seus vestidos de cor púrpura, suas longas vestiduras externas, seus mantos púrpuros, suas túnicas escarlate e tudo com o qual se ataviam. E sucederá
que haverá pó fino em lugar dos seus perfumes agradáveis, avental cingido em vez de seus lombos cingidos e calvície em vez de penteado ostentoso. Silício as cobrirá em lugar de mantos carmesim, porque sua beleza será destruída. Teus homens fortes cairão à espada e teus poderosos na batalha. Suas portas farão lamentação e sentarão em luto, e sua vitória será lançada por terra. Capítulo 4, continuando aqui. Naquele tempo, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: Nós comeremos nosso próprio pão e vestiremos nossa própria roupa. Permite somente que sejamos chamadas por teu nome e tire a nossa afronta. Glória futura do remanescente de Israel. Naquele dia, o Dinrá de Mariá será honroso e glorioso, e o fruto da terra será a delícia e o esplendor do remanescente de Israel. Acontecerá que o que ficar em Sirion e o que ficar em Jerusalém será chamado santo, todo o que estiver inscrito para a vida em Jerusalém. Mariá, pois, lavará do meio de Jerusalém a imundície das filhas de Sirion, e removerá o sangue que foi derramado por meio do espírito de juiz e do espírito abrasador. Então, sobre todo o fundamento, ao redor do monte de Sirion, Mariá criará uma nuvem e fumaça de dia, e resplendor de flama de fogo à noite, para cobrir sobre toda a minha glória. Será refúgio para lhes dar sombra no dia do calor abrasador, para lhes ser refúgio e proteção na tormenta e na chuva. Capítulo 5. Parábola da vinha de Alahá. Cantarei ao meu amado o cântico do meu amado acerca de sua vinha. Meu amado tinha uma vinha na encosta de um fértil terreno, e cultivou-a, e depois a cercou ao seu redor e plantou nela pezinhos de videira. Edificou uma torre no meio dela, e também escavou um lagar nela. Esperava que produzisse uvas seletas, mas produziu uvas silvestres. E agora, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, julgai entre mim e minha vinha. O que fazer mais pela minha vinha, que não tenha sido feito nela? Porque esperava que produzisse uvas seletas, mas produziu uvas silvestres. Agora vos darei a conhecer o que eu farei com a minha vinha. Derrubarei sua torre, e será para despojo. Abrirei brecha em sua cerca, e será pisoteada. E a tornarei uma área desolada, e não será podada nem cultivada. Crescerão nela espinhos e ervas daninhas, e ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Que a vinha de Mariá dos exércitos é a família da casa de Israel, e os homens de Judá são uma planta nova e amada. Esperava direito, e houve violência. Esperava justiça, e eis clamor. Ai dos que juntam casa com casa, e acrescentam campo a campo para tomar a terra, para morar vós somente no meio da terra. Mariá dos exércitos anunciou a meus ouvidos: muitas casas ficarão desoladas, pois não haverá quem habite nelas. Porque uma vinha de 10 parelhas produzirá um bato, e um homer de semente produzirá um cear. Ai dos que se levantam cedo de manhã para correr atrás de licor, e passam a noite bebendo até que o vinho os inflame. Bebem vinho acompanhado com harpas, com liras, com pandeiros e com tamborins, mas não reconhecem as obras de Alahá, nem contemplam a obra de suas mãos. Por isso, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Muitos têm sido seus mortos pela fome e muitos mais pela sede. Por isso o Sheol se ampliou e escancarou a sua boca sem limite. Os homens ilustres, os respeitáveis e os poderosos descerão a ele. O homem será prostrado e o poderoso será rebaixado, e os olhos altivos serão humilhados. Mas Mariá dos exércitos será exaltado no juízo, e o Alahá santo será santificado na justiça. Os cordeiros pastarão em sua porção, e os lugares desolados que foram reconstruídos os consumirão os moradores. Ai dos que acrescentam a seus pecados, fazendo longa a lista de seus pecados, tal como uma corda esticada, e alargam seus pecados como uma rédea de novilho.
e dizem que Maria se apresse, que apresse suas obras para que a vejamos. Aproxime-se o propósito do Santo de Israel e chegue para que saibamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que põem a luz como trevas e as trevas como luz, e consideram o amargo como doce e o doce como amargo. Ai dos sábios em sua própria opinião e dos prudentes segundo ele mesmo. Ai dos que são resistentes ao beber vinho e dos que são valentes para misturar bebidas embriagantes, que por seu suborno declaram justo ao culpado e tiram o direito do justo. Portanto, tal como a língua de fogo devora os restolhos que toma, a chama consumirá o que sobrar. Sua raiz será como o pó e sua flor como o filamento. Se espalhará por haver rejeitado a lei de Maria dos exércitos e ter provocado a ira a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira de Maria contra seu povo, e se estendeu a sua mão contra eles, e os feriu. Os montes se estremeceram, e seus cadáveres foram como lama no meio das ruas. Apesar de tudo, isto não tornou atrás a sua ira, e a sua mão ainda está estendida. Arvorará estandarte nas nações distantes, e lhes assobiará desde as extremidades da terra, e virão repentina velozmente. Não se cansarão, nem tropeçarão, não cochilarão, nem dormirão, não desatarão o cinto dos seus lombos, nem se romperão as correias de suas sandálias. Suas flechas estão afiadas e seus arcos pesados. Os cascos de seus cavalos parecem de pederneiras, e as rodas dos seus carros de guerra parecem redemoinho. Seu rugido será como o de uma lesão que ruge, e como o rugido de filhote de leão. Arrebatarão a presa e a capturarão, e não haverá quem a livre. Naquele dia bramará contra eles como o bramido do mar. Olharão para a terra e haverão trevas e angústia. Mesmo a luz se escurecerá por causa de sua densa escuridão. Capítulo 6. Visão de Maria e chamado de Eshaya. No ano da morte do rei Uzia, vi a Maria sentada sobre um trono alto, e a borda de seu manto enchia seu templo. Por cima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E proclamavam um ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é Maria dos exércitos, porque toda a terra está cheia de sua glória. E se estremeceram os umbrais das portas devido ao estrondo da proclamação, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: Ai de mim, porque estou maravilhado, pois sendo homem de lábios imundos, e que moro no meio de um povo de lábios imundos, meus olhos viram o rei Maria dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo em sua mão uma brasa, a qual tirara com tenazes do altar. E tocando minha boca disse: Eis que isto tocou teus lábios para tirar tua iniquidade e para que teus pecados sejam perdoados. Então ouvi a voz de Maria que dizia: A quem enviarei e quem irá? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. E ele me disse: Vai, diga a este povo: de certo ouvireis, mas não entendereis; de certo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo se tornou duro. Ele ensurdeceu seus ouvidos e fechou seus olhos. Não seja que veja com seus olhos, e ouça com seus ouvidos, e entenda em seu coração, e se arrependa, ele seja perdoado. Então eu disse: Até quando, ó Maria? E ele respondeu: Até que as cidades fiquem desoladas e sem habitantes, as casas fiquem sem homens, e a terra devastada e deserta. Quando Maria tenha afastado aos homens, e seja grande o abandono no meio da terra, embora reste nela uma 10ª parte, voltará e será queimada como o terebinto e como o carvalho, os quais caem desse seu tronco. A semente santa é sua raiz. É interessante que algumas situações se assemelham com os dias de hoje, né? Dá até um certo medinho.
Capítulo 7. O sinal da Virgem e Amanuel. E sucedeu no tempo de Ahaz, filho de Otã, filho de Uzirra, rei de Judá, que Rezim, rei de Arã, e Pecá bar Romaliá, rei de Israel, subiram a Jerusalém para combater contra ela, mas não puderam derrotá-la. Então foi informada a casa de Davi, dizendo: Arã se aliou a Efraim, e se estremeceu o seu coração e o coração do seu povo, tal como se estremeceu as árvores do bosque por causa do vento. Então Maria disse a Ixaia: Sai agora ao encontro de Ahaz, tu e teu filho Shear e Achuv, à margem do açude superior que está no caminho do campo de lavandeira. E dize-lhe: Atenta, aquieta-te, não temas nem desmaie teu coração por causa dos 2 filetes de tições ardentes da ira acesa de Rezim e do filho de Romaliá. Pois Arã, Efraim e o filho de Romaliá maquinaram um maligno conselho contra ti, dizendo: Subamos contra Judá e o devastemos, abramos uma brecha e ponhamos por rei sobre ela ao filho de Tebeel. Assim diz Maria Lahá: Não prevalecerá nem acontecerá, pois a cabeça de Arã é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim, porque depois de 65 anos Efraim cairá do povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Romaliá. Mas se vós não acreditardes, tampouco compreendereis. E Maria falou outra vez, e Ahaz dizendo: Pede para ti um sinal da parte de Maria, teu Alahá. Pede-o nas profundezas ou em cima das alturas. Mas Ahaz disse: Não o pedirei, pois não provocarei a Maria, meu Alahá. Então Ixaia disse: Prestai atenção, casa de Davi, porque é para vós cansar ao homem, para que também canseis ao meu Alahá. Portanto, Maria Alahá vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Amanuel. Aí tem um comentário aqui, ó. Em aramaico, Amanuel significa El, Deus conosco. Os povos semíticos, o vocábulo El era designação comum para se referir à divindade. Então aqui, nesse versículo 14 do capítulo 7 de Isaías, é onde ele faz a previsão da vinda do Messias de uma virgem. Como vocês sabem, na Bíblia Peshitta, toda vez que o texto está em vermelho, se dá para ver bem aqui, o texto está em vermelho, tá vendo? Não dá para ler, mas dá para ver a cor. É porque se refere a Jesus. Continuando, versículo 15. Ele comerá manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, será abandonado a terra com cujos 2 reis estás fastigado. Maria fará vir sobre ti a teu povo e a casa de teu pai dias como nunca sobrevieram desde o dia quando o rei da Síria separou Efraim de Judá. E sucederá naquele dia que Maria assobiará as moscas que estão nas margens dos rios do Egito e as abelhas que estão na terra da Síria. E virão e todos se assentarão no vale de Yatote, nas fendas da penha e em todas as covas. Naquele dia Maria raspará como uma navalha embebida ao outro lado do rio, isto é, com o rei da Síria, desde sua cabeça aos pelos de seu pé. Também eliminará sua barba. Sucederá naquele dia que um homem criará uma novilha das vacas e um par de ovelhas, e por causa de sua abundância de leite que lhe produzam, comerá manteiga, pois o que restar no reino da terra comerá mel e manteiga. Sucederá também naquele dia que todo lugar no qual haja 1000 vides com valor de 1000 peças de prata, haverá sarças e espinhos. Com flechas e arcos entrarão ali, pois toda a terra estará cheia de sarças e espinhos. Quanto a todos os montes do campo, onde haja terra lavrada com arado, não entrarás ali pelo temor das sarças e dos espinhos. Servirão como lugar para que pastem os bois e para serem pisoteados pelas ovelhas. No capítulo 8. Damasco e Samaria invadidas pela Síria. Então Maria disse a mim:
toma uma tábua grande e escreve nela com escritura de homem, para apressar o cativeiro e acelerar o saque. E tomei como testemunhas confiáveis o sacerdote Uria e Zacaria bar Beraquiá. Então me aproximei da profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E Maria me disse: chama o seu nome Mesarib Shabi Taquibaes, porque antes que o menino saiba pronunciar papai e mamãe, a riqueza de Damasco e o despojo da Samaria serão levados diante do rei da Síria. E de novo Maria voltou a me dizer: porquanto este povo desprezou as águas de Shiloah, e flui mansamente, e se regozijou em Rezim, e com o filho de Romariá, por ele Maria fará subir contra eles as poderosas e impetuosas águas do rio, isto é, o rei da Síria com todo o seu esplendor, e subirá sobre todos os seus ribeiros, e andará sobre todas as suas muralhas. Passará por Judá inundará e passará, chegará até o pescoço, e quando estenda suas asas, encherá a largura da terra, ó Amanuel. Tremei, ó nações, pois serão destroçadas. Prestai atenção a todas as extremidades da terra, e cingi-vos, pois serão despedaçados. Tomai conselho, mas será anulado. Pronunciai uma palavra, mas não permanecerá firme, porque Alahá está conosco. Assim me disse Maria enquanto me tomava pela mão. Ele me fará voltar, não andarei no caminho deste povo, e disse: não chamai conspiração ao que este povo chama conspiração. Não tenhais medo do que eles temem, nem vos aterrorizareis. Santificarei a Maria dos exércitos. Ele seja vosso temor. Ele será vosso ajudador. Então ele será por santuário, por pedra de ofensa e por rocha de tropeço para as duas casas de Israel, laços e redes para os habitantes de Jerusalém. Muitos tropeçarão entre eles, cairão e serão quebrantados, enlaçados e presos. Ata o testemunho e sela a lei. Em minha instrução esperarei em Maria, que escondeu seu rosto da casa de Jacó. Nele esperarei. Eis-me aqui, eu e os filhos de Maria me deu, estamos por sinais e por maravilha em Israel, por parte de Maria dos exércitos que mora no monte de Tserion. E quando vos disserem e consultem os espíritos dos mortos e os adivinhos que murmuram e que sussurram, dizei: não são povo de Alahá aqueles que consultam os mortos acerca dos vivos. A lei e ao testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, é porque não há quem lhe dê suborno. E passará por ela, e a tratará com severidade, e estará faminta. E quando tiver fome, se enfurecerá e amaldiçoará o seu rei e o seu Alahá, e se voltará para si. Depois olhará para a terra, e a aflição, trevas, angústia e densa escuridão o expulsarão, porque não empurrará o aflito como em tempos passados. É isso aí. Então, encerraremos aqui a leitura do livro de Isaías, esse início do capítulo 1 ao 8, e na quarta-feira a gente retoma com a leitura a partir do capítulo 9, tá bom? Então, eu desejo a todos aí, agradeço a todos que estiveram conosco aí até agora, desejo uma excelente semana, uma ótima segunda-feira, e quarta-feira estaremos juntos novamente. Um grande abraço, fiquem com Deus, até quarta.